Olá, que Deus abençoe muito a sua vida, que você e eu não tenhamos memória curta para tudo que Deus faz em nosso favor e fez e ainda quer fazer, porque quando a gente lê o texto aqui de Juízes capítulo 4 em diante, a gente vê como o povo agiu dessa maneira. Era apenas o profeta, ou o homem de Deus, ou o juiz que ali se levantava para julgar o povo e fazia o que era certo, morrer, que as pessoas logo se voltavam a fazer o que era mal. E o capítulo 4 já começa falando isso, né? Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Quer dizer, era isso que eles faziam, ora servindo a Deus, ora servindo a outros deuses. Quer dizer, fazendo o que era certo quando tinha alguém para conduzir, alguém para indicar, mas quando esse alguém morria e não logo se manifestava uma outra pessoa justa diante do povo, aquele povo se voltava a fazer o que era mal. Era um povo que não tinha comprometimento com Deus, e é isso que não pode faltar em cada um de nós. Há pessoas que se comprometem com tantas causas, né? Se compromete com o próprio corpo, sabe, fazendo um exercício, malhando, não que isso tenha um problema, isso não é pecado, não está nada de errado, mas a pessoa se compromete. Aqui mesmo, em frente aqui à igreja, nós temos uma pista ali de caminhada. Há dias, por exemplo, que estão chovendo, dias que o tempo está fechado, já teve vários dias que estava assim aqui, e mesmo debaixo de chuva, eu vejo pessoas ali correndo. Quer dizer, pessoas que se comprometeram a fazer o seu exercício físico, independente do clima, da condição climática. Então a pessoa enfrenta o que for preciso, inclusive a chuva, o mau tempo. E é isso que eu quero que você entenda. Imagine se as pessoas tivessem esse comprometimento com Deus, sabe, não importasse o que acontecesse, o que surgisse, a pessoa permanecesse obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Quer dizer, Deus poderia fazer coisas extraordinárias. E eu separei aqui uma parte falando sobre essa mulher chamada Jael. Ela era esposa, aqui ó, deixa eu ver aqui, de Eber, melhor dizendo. Ela era esposa de Eber. E ela agiu com uma astúcia muito grande e matou um rei, esse rei, né, Cícera. Ela matou ele. Por quê? Porque era um rei perverso, contrário a Deus, às coisas de Deus, e ela armou uma armadilha. O que o marido dela foi conivente, o marido dela não fez nada, ela, como uma mulher de fé, teve disposição para fazer. Diz assim: então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estancando ele, porém num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Quer dizer, ela foi e fez o que o marido dela não teve coragem, matou esse rei. E eu quero que você entenda o seguinte: não importa quem você seja, e não importa quem esteja ao seu redor, quando você está na fé, quando você sabe o que é certo a se fazer, você decide fazer independente da opinião de outras pessoas. Isso é muito importante. Já no capítulo 5, lá no finalzinho, diz assim, ó: porém assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra por 40 anos. Quer dizer, Deus sempre estava querendo trazer sossego, paz, mas para isso o povo deveria servir a Ele, e o povo sempre se voltava contra Deus, contra as coisas de Deus, e aí fica realmente difícil para Deus fazer alguma coisa. Aí entra o capítulo 6 de Juízes, que começa a história de Gideão, que é uma das histórias mais fortes da Bíblia, um dos heróis da fé, né? O que Deus faz através de Gideão é algo realmente sobrenatural, extraordinário, e a gente vai falar mais no próximo vídeo também a respeito dele. Mas eu queria chamar a atenção ao capítulo 6, primeiro versículo, que já fala, né? Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então havia ali 7 anos de sofrimento daquele povo, até que a Bíblia fala que o anjo apareceu para Gideão a partir do versículo 11. Mas é importante você entender aqui
os versículos 12, 13 e 14, que eu acho que vale a pena a gente ler. Diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? É muito legal. Deus, o anjo, viu nele uma força descomunal a partir daquela declaração, uma declaração de indignação, de revolta. Com certeza isso já estava ali corroendo Gideão por muito tempo. Você veja que foi só alguém falar para ele que ele tinha valor, que ele logo em seguida soltou logo essa bomba, né? Se Deus fosse com a gente, não ia estar acontecendo tudo isso, porque era algo que ele nutria dentro dele, uma revolta que estava dentro dele. Ninguém sabia, estava ali malhando o trigo no lagar, mas uma pessoa chegou e falou com ele. Ele não sabia também que era o anjo do Senhor. Ele veio saber depois que ele trouxe o presente, preparou lá uma oferta. O anjo toca com um cajado, pega fogo e ele descobre que ali era o anjo do Senhor, porque o anjo desaparece, né? E é muito forte, porque naquela mesma noite, diz aqui, né? Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E não é por acaso, né, que a gente vê no começo do capítulo falando que o povo estava escravo por 7 anos e que eles tinham um boi guardado por 7 anos, um boi de 7 anos. Então, quer dizer, desde o início daquela escravidão, daquela situação que eles vivenciaram, eles conseguiram proteger um animal em especial, que era esse segundo boi. Eles conseguiram guardar ele. Quais foram os sacrifícios, os esforços, a dedicação que eles tiveram para proteger esse animal dos inimigos que vinham e destruíam com tudo? A Bíblia não dá detalhes, mas é só você fazer a medição. Se em 7 anos eles viveram um inferno, para eles guardarem aquele animal, com certeza foi a base de muito sacrifício. E quando Deus o pede, é porque Deus queria que eles parassem de depender daquele animal e passassem a depender única e exclusivamente de Deus. E é isso que Gideão fez, e ali aconteceu algo extraordinário, né? Até no versículo 34, eu só marquei aqui para a gente concluir o vídeo, que diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e as abiesitas se ajuntaram após ele. Quer dizer, que isso aconteça aqui agora, você ouvindo essas palavras, crendo na palavra de Deus, que o Espírito de Deus se aposse de você, e você seja capaz de tocar a trombeta, de partir para cima, de fazer o que for preciso, para verdadeiramente mudar a situação da sua vida. Simplesmente creia e aplique a palavra de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus irá te honrar, tá certo? Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, curta, comente, compartilhe. Claro, se você não é inscrito, se inscreva. Até o nosso próximo vídeo a gente vai trazer mais, falando um pouco mais dessa história extraordinária que é a história de Gideão. Que Deus abençoe.